Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? E vamos de pré-jogo, né? Amanhã teremos às 4h30 da tarde, exatamente 4h30 da tarde, Santos e Cianorte pelo jogo de volta da Copa do Brasil, jogo na Vila Belmiro. O Santos que vem, né, até com uma boa vantagem, né, por conta do primeiro jogo que venceu e tá mais tranquilo, teoricamente, né, em termos de construção de placar. Mas é sempre bom, né, ficar bem atento para que a gente não tenha nenhuma novidade ao longo dessa partida. O Fernando Diniz, o técnico Fernando Diniz, falou, depois da vitória do Santos em cima do Bahia, como seria esse time que enfrentaria o time do Cianorte, né? Se seria um mistão, até mesmo por conta da vantagem construída no primeiro jogo contra o Cianorte, e ele deixou meio que no ar. Porém, o que a gente tem aqui de informação, né, que os sites estão postando, principalmente o Globoesporte.com, Gazeta Esportiva, é que a expectativa é de um Santos com força máxima. Tudo que tem de melhor vai a campo para enfrentar o time do Cianorte e principalmente a gente imaginar, né, que até mesmo para dar ritmo para esses jogadores. A gente fala muito dessa questão de entrosamento dos jogadores do Santos e talvez, né, ele queira manter esse entrosamento em mais uma partida contra o Cianorte. Temos, obviamente, o desfalque do Lucas Braga, que ele sentiu um desconforto na coxa, né? Voltou aos treinamentos nessa segunda-feira, mas ainda não está 100% para jogar contra o Cianorte. Há uma reavaliação que será feita, né, ao longo da semana para saber se ele vai poder jogar contra o Juventude ou não, mas para esse jogo contra o Cianorte ele será desfalque. E provavelmente uma equipe, a mesma equipe que venceu o time do Bahia por 3-0 no Campeonato Brasileiro. Vamos então à provável escalação do Santos e depois temos aqui também a provável escalação do Cianorte. Antes, só para não esquecer, a partida terá transmissão do Sport TV, tá? 4h30, não esqueça, Santos e Cianorte pela Copa do Brasil. Provável escalação do Santos é a seguinte: John, Pará, Luiz Felipe, Lua Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Giamota, Gabriel Pirani, Marinho, Caio Jorge e Marcos Guilherme. Como eu falei, né, a mesma equipe que venceu o time do Bahia. Gosto, né, de você continuar repetindo a escalação, até mesmo visando mais entrosamento. Provavelmente, John e Luiz Felipe, né, gostaram, né, a atuação deles foram aprovadas pelo técnico Fernando Diniz. Até falei aqui em live pós-jogo que gostei da atuação dos dois, principalmente, né, do Luiz Felipe, que era um jogador que a torcida estava com o pé atrás, mas contra o próprio Cianorte, né, no primeiro jogo e também no jogo contra o Bahia, ele foi bem e deve continuar nesse time do Santos. O Kaique também vai ficar à disposição, então até mesmo, né, pensando em substituições para a segunda etapa, para preservar algum atleta, tem essa opção também. Em relação ao Lucas Braga, Marcos Guilherme também continua nesse time titular e é um jogador que eu também estou gostando das atuações. Na terceira partida dele, jogou muito bem, deu assistência para o Giamota contra o Bahia e vem se mostrando um jogador bem versátil, né? Ele pode jogar como ponta, mais aberto, né? Que é na vaga do Lucas Braga, ou até mesmo jogando mais centralizado como meia. Então é um jogador interessante e a tendência é que sempre, né, esteja presente nesse time do Fernando Diniz, seja como titular ou também como opção, né, no segundo tempo, até mesmo quando algum jogador estiver machucado. O ponto alto também é o Caio Jorge que vem num grande momento, fazendo gols, é o artilheiro do Santos na temporada. Marinho também, que aos poucos vem recuperando essa confiança, né? Vem fazendo gols, e a gente espera que o Marinho recupere de vez essa confiança. Fica aí a expectativa também, pelo menos minha, né, da estreia do Vinícius Anocelo, ele que apareceu no bid e tem essa expectativa de que ele possa fazer sua estreia contra o Cianorte. Acho que seria uma opção interessante para o segundo tempo, para você já começar a dar minutagem para o jogador, ver como ele pode ser inserido, principalmente na vaga do Giamota, né? Todo mundo comenta que provavelmente ele vai ganhar a vaga nesse time do Santos exatamente na posição do Giamota. E agora, com a renovação do Carlos Sanches, né, é mais uma opção, uma ótima opção ali para o meio campo. Então temos o Giamota, né, o Zanocelo também que está no bid, o Sanches, que ainda, né, vai demorar um pouquinho para ele voltar a ser relacionado, mas imagino que já no próximo mês teremos Carlos Sanches em campo.
mas o Fernando Diniz vai ganhando algumas opções. Para a Copa do Brasil, é bom a gente ressaltar o seguinte: tanto o lateral esquerdo, Moraes, como o Danilo Boza já atuaram, né, pelo Mirassol. Então eles não podem ser relacionados, atuarem pelo Santos nessa competição. Então fica essa questão principalmente de três zagueiros, né? Que a gente em alguns momentos fala: será que o Fernando Diniz vai testar o time com três zagueiros, dois zagueiros? Ele tentou por alguns minutos, né, essa formação contra o Bahia, nos minutos finais, entrou o Danilo Boza, mas para esse jogo é menos uma opção, só se ele tentar com o Kaique, enfim, mas acho que ele não vai insistir, principalmente, né, contra o Cianorte, que é uma equipe tecnicamente mais fraca. Mas fica aí o registro, que são 2 desfalques certeiros. E, como eu falei, temos aí a provável escalação do Cianorte, que é a seguinte: Bruno, Vitor, Maurício, Rael, Michel, Eric Salles, Morelli, Gabriel Calabres, né, ex-Santos, Buba, Pachu e Thales. Então, essa provável escalação do time do Cianorte. Se a gente for puxar na memória o que aconteceu no primeiro jogo, só deu o Santos, né? Um Santos que, até mesmo quando pressionava com marcação alta, foi muito melhor que o Cianorte. Teve vários gols desperdiçados. O próprio Caio Jorge poderia ter terminado a partida com 3 gols. Marinho também perdeu gol, Pirani perdeu o gol. Então, é um adversário bem mais complicado, né? E é aquilo, se vier para cima do Santos e der o contra-ataque do Santos costuma ser muito efetivo, principalmente por conta dos seus jogadores que são rápidos, né? Se a gente for levar em consideração o próprio Marcos Guilherme, Marinho, Caio Jorge também, que é um jogador que se posiciona muito bem quando tem contra-ataque, e até mesmo o Giamota, né? Ele tem um lançamento que pode também acabar impulsionando esse contra-ataque. Então, eu acho que a chance do Cianorte conseguir uma virada e se classificar é muito pequena. Óbvio que futebol a gente não pode cravar nada 100%, mas pelo que foi apresentado na primeira partida e pelo resultado que foi construído pelo Santos, a gente imagina que é um jogo, né, que o Santos, administrando bem, pode ter essa classificação tranquila. E se classificando, o Santos garante 2,7 milhões, né, por estar na próxima fase. Então, é um dinheiro importante que entra, a gente sempre vem comentando isso, né, que você disputar Copa do Brasil e Sul-Americana ou Libertadores é importante, obviamente, pela questão de brigar por um título, mas principalmente essa questão financeira que é importantíssima, né? Principalmente nessas fases iniciais, onde, em tese, né, tem times tecnicamente mais fracos. Então o Santos precisa aproveitar isso. Temos alguns rivais aí, né, que correm o risco de não se classificarem na Copa do Brasil. Então o Santos precisa aproveitar esse momento e se classificar. Vamos torcer para que isso aconteça. Então é isso, esse é o pré-jogo. Vamos torcer para que o Santos consiga vencer. Depois do jogo, temos aqui a live para a gente debater como foi esse Santos. E vamos ver também, né, como o Fernando Diniz, se ele vai levar esse time titular, esse time com força máxima até o final da partida, ou se a partir do segundo tempo ele vai realizar algumas modificações, principalmente com a questão do Zanocelo, que eu acho que é uma das grandes expectativas, né? Colocar o Zanocelo, colocar o Ângelo, por exemplo. Então, acho que é importante também, em jogos assim, mais tranquilos, rodar o elenco, até mesmo para ele conhecer, né, o elenco, e também já pensar em outras alternativas, né? Caso de, se algum jogador do Santos não tiver condições, ele sabe com quem ele pode contar. Mas é isso. Depois do jogo contra o Cianorte, também temos o Juventude em casa. Então o Santos tem uma sequência aí em casa que é importante vencer, tanto pela Copa do Brasil, como também pelo Campeonato Brasileiro. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do pré-jogo. Deixa aqui nos comentários o palpite, se você está confiante que o Santos vai vencer, que o Santos não vai vencer. Deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like também e se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.